Olá, muito boa noite. Todo o pessoal que está ao vivo já. Aqui quem está falando é Luiz Henrique Ferfolha. Eu sou da Diocese de São José dos Campos, aqui em São Paulo, e participo do Conselho Diocesano daqui e sou o coordenador nacional da Comissão de Fé e Política do CNLB, uma comissão que presta assessoria para a presidência no tema de fé e política. Hoje nós vamos fazer uma análise de conjuntura, um tema muito importante para quem é do meio, sobre a questão do entender esse momento político, social, econômico que passa o mundo, o nosso país, as nossas regiões. Então, esse tema é muito importante. Antes de passar a palavra para o nosso assessor da noite, queria agradecer imensamente a CNBB, que ofereceu para a gente toda uma divulgação dessa nossa live, incentivou, participando. Queria agradecer também a CNBB do Regional Leste 2, do qual o nosso assessor faz parte, ele nos liberando para que ele possa nos ajudar nesta noite. Então, assim, é muita alegria a gente poder estar aqui nessa noite para a gente bater esse papo. A gente vai conversar aqui, também quero agradecer de chamar o nosso assessor, ao Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que é um grande parceiro, do qual eu e o Robson, que é o nosso assessor que vai falar para a gente, fazemos parte da rede de assessores desse centro. O Robson Sávio, que será o nosso assessor da noite, ele é professor da PUC Minas, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Universidade e participa da rede de assessores do Cefep e faz parte também da coordenação ampliada do movimento de fé e política. Robson Sávio, eu tive uma grande alegria de conhecê-lo na caminhada e a gente se encontrou num dos eventos do Cefep que ele promoveu, e eu pude conhecê-lo e saber a importância desse conhecimento que ele tem em relação à análise de conjuntura. Seja bem-vindo, Robson Sávio, é uma alegria estar com você aqui. Uma boa noite para você, Luiz Henrique, todos os companheiros e companheiras do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Uma alegria poder participar com vocês desse momento e partilhar um pouco dessa análise de conjuntura, né? Queria, antes de começar a pontuar algumas questões, fazer 3 pequenas ressalvas, né? A primeira ressalva é que toda análise, ou qualquer análise produzida por um assessor, né, tem a ver um pouco com aquilo que o assessor pensa, estuda, digamos, com a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Então, não existe nenhuma análise que ela cai do céu pronta, não existe a análise perfeita e não existe uma análise isenta. Né? Ela está toda ela baseada naquelas crenças, né? Naqueles conhecimentos que uma determinada pessoa tem, né? E cada um de nós pode ser analista, né, de conjuntura. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas é muito importante a gente começar falando isso, porque às vezes cria-se uma ideia, por exemplo, né, de que a análise de conjuntura é algo muito complexo, feito por pessoas da academia, e que de alguma forma essas pessoas têm, digamos assim, quase que um conhecimento iluminado. Não é verdade. Em segundo lugar, dizer que uma análise de conjuntura ela sempre vai fazer um recorte da nossa realidade. Não dá para a gente analisar todos os fenômenos sociais, políticos, eclesiais, porque eles são muito complexos e tem muitas formas de serem analisados. Né? Então, é sempre através de um recorte. E, em terceiro lugar, que, obviamente, tendo em vista que qualquer análise ele é objeto, né, digamos assim, de uma interpretação da realidade baseada em conhecimentos científicos, estudos, mas também na própria experiência, que não dá para analisar toda a realidade. É claro que o bom de uma análise de conjuntura é quando as pessoas, depois dessa iluminação inicial, elas possam interagir e debater com a gente, porque aí é que está a riqueza, e pelo que eu conversei com o Luiz Henrique, a gente vai ter esse tempo também de conversa, logo depois de uma pequena explanação que eu farei aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade do Conselho Nacional do Laicato do Brasil,
movimento que eu acompanho com proximidade já há algum tempo, que tenho muitos amigos, né? Inclusive a presidenta, a Sônia, e somos conterrâneos aqui de Minas Gerais. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria propor justamente, a primeira coisa, aliás, antes de eu começar a análise, é falar que nós que somos da Igreja Católica, todos nós conhecemos um pouco a metodologia da análise de conjuntura, que é tentar compreender bem a realidade que nós vivemos, né, para que nós não sejamos simplesmente papagaios de pirata a repetir aquilo que vem da mídia ou que vem informação pronta, né? Ou seja, significa que a gente, frente à análise social, política, econômica e religiosa, a gente tem uma capacidade de produzir uma leitura, uma interpretação, ver quais são aqueles atores que nos passam as informações, se existem interesses por trás desses atores. Então, por exemplo, quando nós assistimos à mídia tradicional, às grandes redes de televisão, lemos os grandes jornais, todos são empresas. Então, nós sabemos que empresas têm o interesse de, eventualmente, divulgar determinadas informações e, sobre determinada realidade, tem um ponto de vista, né? O fenômeno social, ele é sempre assim. Vamos supor, quando você tem um evento, vamos pensar aqui um evento qualquer, uma árvore caiu na rua, né? As pessoas que vão entrando em contato com esse evento, a árvore que caiu na rua, elas têm várias maneiras de relatar esse acontecimento, né? Uma vai falar, não, eu acho que foi o vento que jogou essa árvore. O outro vai falar, não, é a raiz podre que dessa árvore. O outro que ouviu alguém falar que alguém cortou a árvore. Quer dizer, o evento, a árvore caída, ele pode ter várias maneiras de interpretar. Não necessariamente que essas maneiras estejam erradas, ou sejam mentirosas, mas elas têm a ver com aquilo que as pessoas que resolveram relatar aquele fenômeno conseguiram aprender de informação. Então, essa é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, nós estamos vendo esses dias o tal vídeo da reunião, daquela famigerada reunião do dia 22. Aquilo dali tem várias maneiras de interpretar aquele evento, né? Não significa que as várias maneiras são necessariamente legítimas. Tem a ver com contextos e interesses de interpretação. Assim são os fatos políticos, sociais e até religiosos, né? Então é importante a gente perceber isso. E nós que compartilhamos, né, dentro dessa corpo eclesial, né, da igreja, que é ampla, que é diversa, que tem muitos atores, nós geralmente conhecemos um pouco de análise de conjuntura, porque, por exemplo, quando nós utilizamos a metodologia ver, julgar e agir, que ela é muito utilizada para estudos, para círculos bíblicos, para reuniões, né? Essas três partes, a primeira parte, que é o ver, é justamente a análise de conjuntura, é tentar compreender a realidade, quais são os pontos importantes da realidade que nos cercam, né? O segundo elemento é o julgar a partir da palavra de Deus, e tendo em vista a análise da realidade, esse julgamento através de uma ética cristã, como agir. Então, de alguma forma, todos nós sabemos produzir um pouco a análise de conjuntura e entendemos o que é. Para fazer a nossa análise, então, eu vou pegar como recorte, como ponto de partida, a Constituição Federal de 88 para cá. A Constituição Federal de 88 talvez foi o grande pacto político para a reconstrução do nosso país, um pacto que, obviamente, ele se deu também com muitos interesses, porque a saída da democracia, da ditadura para a democracia, foi uma saída negociada, não houve uma ruptura, né, como todo mundo sabe. Então, nós conseguimos, né, através da mobilização da sociedade civil, que a igreja teve um protagonismo muito grande, né, pautar uma constituinte que ela colocasse como fundamento, né, do Estado brasileiro um Estado social-democrata, um Estado de bem-estar social, e foi a partir dessa concepção de um Estado de bem-estar social que são criadas as políticas públicas, que são políticas de proteção, promoção, né, garantia de direitos, de forma isonômica para todas as pessoas, todos têm o direito e ninguém, né, deveria estar acima da lei.
Então, a Constituição é esse pacto negociado, obviamente, porque muitas das mazelas históricas do Brasil, elas infelizmente continuaram. A violência que campeia em nossa sociedade, né? Tem um país onde se matam 60 mil pessoas por ano, isso não é normal em nenhum lugar. A seletividade, por exemplo, do nosso sistema de justiça, a seletividade do sistema policial, que ainda é muito resquício do modelo ditatorial, né? Castas profissionais que se julgam acima dos outros e que, inclusive, acham que têm mais direito. Não é à toa que, quando algum ministro do STF, né, manda determinados grupos serem ouvidos, né, e se não forem ouvidos, que eles sejam acompanhados à vara, eles acham muito ruim, porque eles acham que são superiores, que são maiores, que têm mais direitos, né? Então, muitos vícios históricos da nossa sociedade, eles não foram quebrados com a Constituição de 88, mas certamente a Constituição foi esse novo pacto com a tentativa da criação de um estado de bem-estar social no Brasil. Mas veja bem, sendo um pacto negociado, né, ele sempre teve fragilidades. Vamos pensar, poderia dizer aqui muitas fragilidades, vou aqui lembrar somente de uma delas. Durante esse período de redemocratização, se nós pensarmos, poucos foram os presidentes que conseguiram terminar o mandato, né? Então, veja bem, nós tivemos Sarney, né? Estava lá no começo, depois nós tivemos o Collor, que foi empichado, Itamar terminou, mas com um período curto, Fernando Henrique Cardoso, que teve tentativas de impeachment, Lula, com tentativas de impeachment, Dilma, que não terminou, né? Michel Temer, que também teve tentativas de impeachment e que talvez só não teve impeachment por causa do período curtíssimo de governo. Então, veja bem, o Brasil, até pelo modelo, né, que foi articulado na Constituição de 88, que tem a ver com o chamado presidencialismo de coalizão, que, por um outro lado, dá muito poder ao executivo, né? Inclusive no Estado Nacional, no governo federal, que quase todos os recursos de impostos, tributos vão para lá e depois voltam para os estados. Então, tem muito poder, mas, por outro lado, para a governança tem que negociar com o poder legislativo, com o Congresso, o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. E esse presidencialismo de coalizão, nesses anos, ele manteve muitas das práticas do clientelismo, né? do patrimonialismo, da apropriação de bens públicos como se privados fossem. Então, vícios também do nosso modelo de governança, eles continuaram após o período de redemocratização. Eu estou dizendo tudo isso porque, para a gente entender, né, a fragilidade da nossa democracia, o que muitos estudiosos chamam de democracia de baixa intensidade, né, que não é uma democracia totalmente consolidada, tem a ver com esse acordo que foi feito, né, da saída da ditadura para a democracia, e de que muitas mazelas históricas elas não foram superadas com a democratização. O fato é que nós, nesses últimos 30 e poucos anos, caminhamos muito. Quem, né, tem 50 anos como eu, né, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, se a gente der uma olhada no retrovisor e pensar a sociedade brasileira, né, há 40, 50 anos, era uma sociedade ainda muito mais desigual do que é, muito mais violenta do que é, na qual a maioria dos cidadãos não acessavam as políticas públicas, né, na qual os direitos eles não estavam formalizados na Carta Constitucional e, portanto, as pessoas nem podiam demandar direitos porque eles não existiam formalmente, né, e coisas assim. É claro que quando a gente olha no retrovisor, né, apesar de todos os problemas, nós sabemos que hoje o Brasil é um país melhor do que há muitos anos atrás. Mas, por outro lado, né, justamente por essas mazelas históricas, nós sempre tivemos muita fragilidade no sistema democrático. E o que aconteceu foi que, depois de mais ou menos uns 20 anos dessa nova república, né, do processo de redemocratização, nós tivemos, né, alguns governos que começaram a implementar com mais efetividade aquilo que a Constituição Federal determinava, que era justamente essa ideia do Estado de bem-estar social.
os direitos sociais, né, eles deveriam ser implementados para todas as pessoas, sem distinção. Isso começou, de certa maneira, no governo Fernando Henrique Cardoso, que não avançou muito porque teve uma pauta muito neoliberal à época, o Brasil ainda muito dependente, né, do Fundo Monetário Internacional, no auge do neoliberalismo, que essa ideia de que o Estado tem pouco valor, o que vale é o mercado, né, mas principalmente nos anos posteriores do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com uma situação econômica muito favorável do Brasil, um grande produtor de commodities, né, ferro, produtos agrícolas, e com um grande crescimento do mercado, o Brasil pôde vender muito, portanto, tinha muitos dividendos. O país fez uma abertura muito grande com seus sócios comerciais, então, portanto, entrava muito dinheiro, muitas divisas, e com a situação da economia estável, o Estado também, por uma opção política, tinha muito como investir em políticas sociais, políticas de ação afirmativa, políticas de transferência de renda, o que provocou, né, numa década e meia, uma imensa mobilidade social que não havia no Brasil desde a década de 1950 do século passado. Então, milhares, milhões de pessoas saindo da condição da miséria, indo para uma condição melhor, saindo da condição da pobreza, né, e entrando dentro de um esquema de uma classe trabalhadora consumidora, né? Eu nem diria que é uma classe média, porque a classe média ela tem outras características para além do acesso ao consumo, né? Que eu não vou tratar disso aqui agora, se for o caso, a gente pode falar depois. O problema é que esse período de economia muito boa para o Brasil começou a ter problemas a partir de 2008, né, com aquele problema nos Estados Unidos, e que foi atingir o Brasil uns 5, 6 anos depois. Então, você já tem um problema econômico grave, né? O Estado já não tem mais condições muito grandes de investir em políticas sociais. Por outro lado, muitos setores tradicionais, conservadores, autoritários da sociedade brasileira começaram esses setores a incomodar muito com essa mobilidade social. Alguns espaços que historicamente no Brasil sempre foram espaços de privilegiados, o ensino superior, os planos de saúde, os aeroportos, determinados espaços públicos como shopping centers, começaram a ser popularizados, né? E isso começou também a, digamos assim, incomodar setores muito conservadores, né, da nossa sociedade, criando um caldo social de muita resistência a políticas de ampliação da igualdade social, né? E nós sabemos que o problema econômico que acabou motivando que muitas pessoas que recebiam, que eram objeto de políticas de transferência de renda, políticas de ação afirmativa, começassem a ter grandes expectativas. E, com crise econômica, essas expectativas começam a diminuir, por um lado, né? E isso gera muita apreensão, até raiva, né, nessas expectativas, porque agora que as pessoas estão melhorando de vida, parece, né, e dentro de uma sociedade consumista e capitalista, a gente sempre quer ter mais e melhor, né? Então, hoje eu quero ter uma televisão de 30 polegadas, mas amanhã eu quero ter uma de 50. Hoje eu quero ter um smartphone que tem tais aplicativos, mas amanhã eu quero um que tenha muito mais. Então, quer dizer, o vírus do consumo, né, ele é altamente contaminador, e quando se cria expectativa de consumo e as pessoas começam a ver que aquilo dali não está acontecendo, isso começa a gerar uma série de frustrações, por um lado. Por outro lado, alguns segmentos da sociedade muito incomodados com essa mobilidade social, né? E nós temos, na sociedade sempre tivemos, né, uma sociedade que até hoje, por exemplo, não se escandaliza com 60 mil homicídios, alguns justificam práticas escravocratas e coisas assim. Então, nós sabemos disso. Então, esse caldo, né, de situação foi gerando uma série de descontentamentos no nosso país. Crise econômica, começo de crise social, radicalização, né, de discursos, principalmente da mídia, com a grande criminalização da política em geral e de alguns segmentos políticos em particular, né?
uma narrativa de descrença com o Estado, dizendo que tudo que é público, que é feito pelo Estado não presta, que bom é o que é feito pelas empresas, pela iniciativa privada, né? Como se o cidadão não fosse sujeito de direitos, mas simplesmente um consumidor de mercadorias. Então, esse cenário, a partir principalmente de 2012, 2013, 2014, ele foi recrudescendo cada vez mais no país, né? E todo mundo lembra como que, principalmente, as campanhas eleitorais de presidentes da República começaram a passar por um processo altamente belicoso, que já não se disputava mais um projeto para o país, mas uma estratégia de ataque, né, desconstrução a qualquer custo do outro, utilizando de qualquer estratégia, né? Estratégias de notícias falsas, estratégia de compra de partidos nanicos para aumentar a participação em programas de televisão, corrupção de justiça eleitoral e coisas nesse sentido, ou seja, uma democracia que já era frágil, que já dava vários sinais de fragilidade, nos processos eleitorais começou a transparecer ainda mais fragilidade. E todo mundo sabe no que desagou isso daí, né? Aqueles eventos, né, de 2013, aquelas jornadas, que foi uma explosão da sociedade civil que demandava mais Estado, mais políticas sociais e mais direitos, uma parte dessa ação muito importante, ela foi capturada por segmentos ultraconservadores que plantaram ideias, né, e que essas ideias foram sendo sustentadas pela mídia, de que o Estado não presta, de que governos são todos eles corruptos, né, de que nós precisamos de novos políticos, né, meio que salvadores da pátria para resolver o Brasil, e na política não há salvador da pátria, né? Todo esse contexto, né, ele é explicativo para que nós entendamos por que nós chegamos onde nós chegamos. Quer dizer, houve, a partir de um determinado momento, né, uma deterioração de relações sociais, de relações políticas, que é claro que tem um componente econômico, mas, fundamentalmente, elas estão lastreadas nesse conjunto de variáveis, que nós chamamos na sociologia ou na ciência política, que não são variáveis que a gente deve pensar isoladamente. Umas corroboram com outras para causar o que causou, né? Um novo impeachment, né, muito questionado até hoje, porque houve naquele momento uma coalizão muito poderosa que interessou promover essa ruptura institucional, e todos nós conhecemos os atores, né, daquele processo de impeachment, não preciso de dizer. Aliás, esses mesmos atores, eles estavam lá, por exemplo, na década de 1960, né? O grande latifúndio, os grandes rentistas, os grandes empresários, a mídia empresarial, setores muito conservadores da sociedade, né? Setores conservadores dentro de igrejas, setores conservadores dentro do estamento militar, grupos muito poderosos de fato, não é? Eu não estou dizendo que todos os componentes desses grupos, mas estou falando de grupos fortes. Houve ali, então, uma grande coalizão. E, obviamente, né, com toda uma estratégia de criminalização da política, as pessoas optaram, né, por votar naquele candidato que era uma espécie de anti-establishment, ou seja, era contra tudo que estava aí. Só que nós sabemos que o candidato que dizia que era contra tudo que estava aí, ele era, entre os candidatos, o que mais estava comprometido com aquele modelo de política, né? Clientelista, patrimonialista e coisas assim. O fato é que nós chegamos onde nós chegamos, no governo atual, né? E esse governo atual, hoje, ele é sustentado, eu já estou terminando aqui a minha primeira parte, e vocês sabem disso, ele é sustentado fundamentalmente por alguns atores, por alguns grupos. E nós precisamos de entender quem são os atores que sustentam o Bolsonaro, né? Tanto aqueles que apoiam o Bolsonaro, quanto para aqueles que criticam o Bolsonaro. O importante é nós entendermos que no momento de uma pandemia, que
todas as forças vivas do governo, nos 3 níveis, estadual, municipal e federal, né, dos 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, deveriam estar articuladas para a defesa da vida, da saúde pública, do sistema público de saúde. Você tem, justamente no plano federal, que é o plano que deveria ser o coordenador dessa engenharia, e é de onde se tem mais dinheiro e mais recurso, você tem um presidente que o tempo todo não tem nenhum pudor, né, em boicotar as políticas de saúde sanitária, que não demonstra nenhum apreço à vida das pessoas, que somente atende a demandas de determinados grupos de interesse. E aí é importante nós entendermos quais são esses grupos de interesse, então, que sustentam o governo que está aí, né? Então, eu gostaria de falar rapidamente de alguns desses grupos, né? E depois, se for o caso, durante o debate, nós podemos falar mais sobre isso. Nós temos, então, no seio da sociedade, algo em torno de 30%, né, dos eleitores, ou até mais do que dos eleitores, né? Mais de 30% dos eleitores, porque eleitores são alguma coisa em torno de 70% do conjunto da população. Nós podemos falar que, no caso do Brasil, nós temos alguma coisa em torno de 25% a 30% dos brasileiros que apoiam Bolsonaro. Quem são esses grupos? 15% desses 30% são pessoas altamente radicais da extrema-direita. Não tem nenhum pudor em defender as práticas fascistas, fechar o Congresso, fechar o Supremo, ter um ditador, pedir a volta do AI-5, entendeu como é que é? Achar que tem que matar todos aqueles que são pichados, são considerados como comunistas e coisas assim. Então, esse grupo de extrema-direita sempre houve na sociedade. Só que em determinados momentos estava dentro do armário, não tinha espaço para vocalizar e aparecer. E agora eles não só têm espaços, principalmente de redes sociais, mas sabem que eles são de um grupo forte, né? Inclusive financeiramente poderoso. Mas os outros 15% são pessoas descontentes, são pessoas frustradas com a política, são pessoas que acreditam que, na verdade, você tem que ter uma pessoa autoritária e forte para resolver os problemas do Brasil. Tem também pessoas assim, né? Então, desse grupo de 30%, nós temos, né, uma variedade. Nós não podemos falar que são somente fascistas. Há fascistas, mas não são todos, né? Mas, além desse grupo, né, de 25% a 30% da sociedade, e é muito importante fazer um parêntese, que Collor, quando sofreu o impeachment, e Dilma também, eles tinham alguma coisa em torno de 10%, né, da sociedade. Então, né, só para a gente ter um parâmetro aí. Além desse grupo, nós temos outros grupos fortíssimos. Por exemplo, nós temos um setor que eu vou chamar de militar, ou militarismo, que tem a ver com as bases das polícias nos estados, polícia civil, polícia militar, agentes prisionais, que muitos desses, ou uma grande parte, pelos estudos que a gente tem, por exemplo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acham que é pela violência e pela força que se resolve as mazelas sociais. Então, há um grande apoio do Bolsonaro nas bases das polícias e também das Forças Armadas. Tá? Nós temos, dentro das Forças Armadas, principalmente as bases, né, generais da reserva. Todo mundo viu aí, por exemplo, a carta de generais da reserva em apoio àquela afronta do general Heleno ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos essa base do militarismo muito forte. Nós temos uma outra base muito potente também, que tem a ver com neopentecostalismo, tanto na sua vertente evangélica quanto católica. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que neopentecostalismo não é uma coisa só, não. Nós temos neopentecostais, né, que não são ultraconservadores. Nós temos neopentecostais, por exemplo, no campo do catolicismo, que estão abertos, né, às questões da justiça, solidariedade, atuam em comunidades eclesiais de base e tal. E nós temos grupos radicais ultraconservadores, né? Assim como no seio do mundo evangélico, né, nós temos grupos também bastante progressistas de neopentecostais. Mas principalmente no segmento evangélico, que foi o que mais votou em Bolsonaro,
alguma coisa em torno de 60% dos evangélicos, 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. As grandes igrejas neopentecostais evangélicas, elas são muito bolsonaristas, né? E trabalham dentro daquela perspectiva da teologia da prosperidade e da teologia do domínio, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um artigo que eu escrevi, que está lá no Brasil 247, onde eu tenho um blog, e em outros aí como Dom Total, que explica um pouco sobre isso, né? Então tem esse grupo religioso muito forte. E veja aqui que é uma aliança entre militarismo, né, e religião. E essa aliança, ao longo da história da humanidade, ela sempre foi um pouco complicada. Mas tem mais. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que naquela reunião do dia 22, um dos setores que ficou mais contente foi o setor ligado aos rentistas, aos banqueiros, porque sentiram que Paulo Guedes, né, esse ultraliberal que acha que pode vender tudo, né, é isso que ele fala, que esse sujeito é bem representado por esses interesses. Então, veja bem, o rentismo, os grandes bancos, né, os grandes conglomerados financeiros também apoiam. Há setores do empresariado nacional ligados à Fiesp que apoiam Bolsonaro, né? Há grandes segmentos do agronegócio, né, que pode ter um grande baque por essa briga que eles estão ensaiando com a China, e com a China hoje é o nosso principal mercado, né? E se a China resolver de uma hora para outra dar uma brecada, um dos setores que mais sofrerá é o agronegócio, que foi fundamental para apoiar o Bolsonaro, né? E há setores ligados, né, à classe média, né, de profissionais liberais, de corporações muito fortes, que também apoiam o bolsonarismo, né? Ligados, por exemplo, a esse pessoal que é o tempo todo, né, acabar aí com o isolamento social e com a quarentena. Então, veja bem, quando nós estamos falando de Bolsonaro, né, nós estamos falando de atores que o apoiam, uma estratégia de comunicação das mais violentas, que tem um estrategista norte-americano chamado Steve Bannon, que inclusive foi responsável pela propaganda do Trump, né, nos Estados Unidos, e que ele mantém uma imensa rede comunicacional em todo o mundo, inclusive eles financiam, através do Partido Republicano, que apoiou o Trump, parte do movimento neopentecostal na América Latina, né? Então tem esse pessoal ligado, né? Ou seja, o chamado escritório do ódio é uma estratégia de comunicação que nós podemos achar terrível, mas que funciona muito bem, porque ela trabalha com crenças, percepções, né? Não trabalha muito no plano da racionalidade. Por isso que a gente fala, e as pessoas não ouvem, porque trabalham em relação a sentimentos profundos que nós temos. Questões morais, questões da família, questões ligadas à sexualidade, questões ligadas à religiosidade. Eles trabalham nesse campo. Por isso que fake news elas prosperam tanto, né? Como prosperou aquela lá da mamadeira de piroca durante a campanha eleitoral, ou do kit gay, né? Então nós temos que entender, né, o que está acontecendo no momento, né? Quem são os atores que sustentam o governo atual, mesmo um governo que tem todo o desdém a uma situação de pandemia, de morte, né? E quais são os interesses desses setores, para a gente entender por que, apesar de tudo que está acontecendo, parece que pouca coisa está mudando. Para terminar a minha fala, principalmente tendo em vista a pandemia, que eu não poderia deixar de falar sobre isso, qual que é a nossa grande esperança, inclusive numa perspectiva cristã? É que é um movimento pujante, intenso, poderoso, ligado a movimentos sociais, comunidades eclesiais, movimentos da igreja, que estão atuando nas periferias, nas bases, de assistência, apoio, acolhida, né, aos segmentos mais vulneráveis, e isso está fazendo uma imensa diferença. Se não houvesse essa potente rede de solidariedade, na qual a Igreja do Brasil, a Igreja Católica, está muito inserida, nós estaríamos numa situação muito pior. Mas há inúmeros coletivos urbanos, juvenis, eclesiais, de movimentos sociais, que hoje é o que está fazendo uma imensa diferença, né? E isso é que nos dá um pouco de esperança nesse cenário tão caótico que nós vivemos. Bom, eu acho que já falei mais de 30 minutos, eu agora vou voltar
para o Luiz Henrique, para eventualmente a gente ter aqui algum momento de interação. Muito boa a sua análise, Robson. Mais uma vez, você capricha na sua percepção da realidade. Eu acho que isso é fundamental. Dá um norte para a gente poder compreender tudo que nos cerca, tudo que nos envolve. Eu sempre acho que esses momentos, a gente é bombardeado de informações, seja no campo político, seja no campo social, e às vezes saber interpretar isso nem sempre é tão fácil. Eu acho que você consegue trazer bastante elementos que nos faz refletir bastante. Para a gente dar continuidade, eu queria pedir para quem está nos assistindo ao vivo que vá fazendo perguntas, interações com o Robson, que a gente vai poder discutir um pouco com ele, abordar algumas questões que ele colocou. Então vão pensando, vão interagindo aí. Queria dar um abraço também, pessoas que estão aqui na nossa live nos acompanhando, o pessoal da Diocese de Guarulhos, o pessoal de São José dos Campos, a nossa presidente, todo o pessoal do CNLB, pessoal lá do Pará, mandar um grande abraço. Robson, antes de aparecer algumas perguntas aqui, eu queria também oferecer algumas questões que eu também acho importante. Eu vi que você fez uma análise focada basicamente no Brasil e especificamente no governo federal. É claro que a análise ela pode ser feita de diversas formas. O que eu chamo a atenção assim, é que muitas vezes a gente faz análises tentando relacionar a questão, por exemplo, a questão internacional, a questão nacional e às vezes a questão local. E para a gente é importante que a gente fale também que nós, nesse contexto político, econômico, social, não estamos isolados diante de vários fatores que vão acontecendo na nossa realidade. Muitas vezes, algumas situações que você levanta, elas não acontecem apenas no nível de Brasil. Quando você fala, por exemplo, do interesse de certos grupos econômicos, eles têm interesses, eles têm relações internacionais. Eu acho que isso é importante. Queria que você desse uma palavrinha em relação a isso, por exemplo, falando um pouco das questões que estão envolvendo na geopolítica internacional, o que isso impacta no Brasil. Daí a gente depois vai passando aqui para o nosso público que já começou a contribuir com as nossas afirmações aqui, com a nossa conversa. Sim, Luiz, eu acho muito importante a gente fazer essas pontuações. Você tem toda certeza, tem toda a razão, porque o Brasil, ainda mais numa sociedade, no mundo, né, cada vez mais globalizado, né, essas relações geopolíticas elas são cada vez mais de interdependência, né? Não dá para a gente pensar um país isoladamente, né? Ele tem uma série de relações que vão desde as relações diplomáticas, os canais oficiais que os países se relacionam entre si, mas passa por outras questões, como, por exemplo, as relações comerciais, a dependência comercial cada vez maior, né? Essa dependência em todos os sentidos, né? Por exemplo, hoje o dinheiro ele roda o mundo inteiro, né? Por isso que uma empresa que hoje vale X, amanhã ela vale X menos tanto, porque as suas ações em bolsas daqui ou de outra parte do mundo, elas caíram. Mas o que eu chamaria de atenção para o momento atual? Primeiro, nós sabemos que o governo Bolsonaro ele optou por fazer uma aliança muito, muito estreita com os Estados Unidos, né? Há toda uma discussão sobre essa estratégia. Os Estados Unidos sempre tiveram muito interesse, né, de ter a América Latina, toda a América, né? Aliás, não só a América Latina, né? Quer dizer, todas as Américas meio que vinculadas, né, aos Estados Unidos. Para eles isso é fundamental, né? Quer dizer, manter o poder, né, concentrado nessa região, isso para eles é estratégico. O problema é que numa sociedade como a nossa, né, é muito importante você ter múltiplas relações comerciais, de parceria, né? Então, por exemplo, agora, para dar um exemplo concreto, hoje há um consórcio multilateral de várias agências e de vários países desenvolvendo pesquisas para a vacina da Covid.
os dois países que estão fora, Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, porque disseram que eles vão fazer sozinho. Eles têm tecnologia, têm isso e aquilo. E o Brasil? Por que o Brasil ficou fora? Então, veja bem como que uma estratégia de geopolítica equivocada, ela pode ter consequências drásticas para todo o país, todos os cidadãos. Estou dando um exemplo concreto. Vou dar outro exemplo concreto. Hoje, o nosso principal parceiro comercial é a China, né? A China é o principal parceiro comercial. Nós sabemos que há, dentre um dos grupos do governo Bolsonaro, que é muito alinhado aos Estados Unidos, chamado grupo ideológico, lá do Olavo de Carvalho, do embaixador do Brasil atual e outros, que, por exemplo, tem em reiteradas vezes desdenhado a China e o governo chinês, né? Recentemente, inclusive, espalharam uma fake news dizendo do vírus chinês, né? Fazendo com que, inclusive, a embaixada da China no Brasil soltasse uma nota de repúdio. Vocês imaginem bem se a China, de uma hora para outra, cortar as relações comerciais no Brasil. As cadeias produtivas que dependem dessa importação, elas quebrariam da noite para o dia, gerando milhões de desempregos e um caos social. Então, nós temos que pensar, né, em todas essas questões quando nós tratamos de relações geopolíticas. Uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui. Trump, Bolsonaro e Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, têm uma aliança de viés religioso. Tá? Eles são apoiados por grupos ultraconservadores norte-americanos que tentam influenciar toda a América Latina, como eu acabei de falar, através do movimento neopentecostal, mas não somente, com a ideia de que eles, os três, eles são os responsáveis por uma espécie de recristianização do Ocidente, né? Que a nossa cultura foi degradada muito nos últimos anos, que ela precisa de ser reconquistada, uma espécie de recristianização. E não é à toa que esses três governantes, eles têm, primeiro, um discurso religioso muito próximo. Não é à toa, por exemplo, em que em muitos daqueles eventos com Bolsonaro, daqueles grupos mais radicais, você tem a bandeira dos Estados Unidos, do Brasil e de Israel. Então, eles têm uma estratégia militar que é muito próxima, uma estratégia religiosa e uma estratégia baseada na chamada teologia do domínio, que é dessa de conquistar todos os espaços da cultura, da política, da educação, para retomar, digamos assim, as nossas sociedades para aquilo que eles autodenominam como a verdadeira tradição judaico-cristã. Então, aqui, de novo, nós estamos tratando de relações internacionais. É muito importante, por exemplo, nós percebermos que várias rupturas que aconteceram na América Latina nos últimos anos, como, por exemplo, a última que aconteceu com Evo Morales na Bolívia, os dois grupos principais que desestabilizaram e tiraram Evo Morales do poder foram grupos religiosos católicos e evangélicos e grupos militares. Veja bem que isso não é uma coincidência, né? Nós tivemos com o Lugo anteriormente, né, como todo mundo também deve lembrar, né? Então, nós temos que pensar que alianças internacionais, elas dizem de um governo, elas dizem de relações entre um país, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar realmente isso, mas não dá para pensar, né? Eu falaria que hoje nós temos, se você pensar, por exemplo, na ONU, né? Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma notícia da ONU, uma série de agências da ONU, né, tentando arguir o governo Bolsonaro em relação a violações de direitos humanos, em relação ao meio ambiente, principalmente depois daquela frase do ministro Salles, de que vamos abrir a porteira e acabar com tudo. No âmbito da Organização Mundial de Saúde, em relação à pandemia, porque acham, né, já tem bastante convicção de que há desdém do governo em relação a isso. Né? Então, meio ambiente, saúde, geopolítica, questão indígena, questão de grupos étnicos, violência policial, uma série de questões
né, em organismos internacionais, que faz com que a visão do país em relação a parceiros importantes comece a ficar cada vez mais deteriorada. Por exemplo, uma série de supermercados e redes supermercadistas europeias já começam a sinalizar boicote a produtos agrícolas brasileiros, porque estão verificando que a extensão do agronegócio no Brasil, portanto, pecuária e agricultura, tem a ver com queimadas, destruição do meio ambiente, destruição de comunidades indígenas, violação de direitos e por aí afora vai. Então, essas relações diplomáticas, elas devem ser feitas na interação entre os países, buscando denominadores comuns, e não no recrudescimento. E no Brasil hoje, para satisfazer determinados grupos, por exemplo, madeireiras, garimpeiros, desmatadores, latifundiários e por aí afora, uma série de situações podem levar a retaliações comerciais em várias partes do país. Falei da China, falei da União Europeia, falei desse triunvirato religioso, de viés religioso, Estados Unidos, Brasil e Israel. Então, são alguns elementos da conjuntura internacional que é importante todos estarem bastante atentos. Com você, Luiz Henrique. Legal, Robson. Muito bacana a sua resposta. E está tendo bastante interação aqui, viu, gente? É importante, várias perguntas muito boas aqui, e eu lembro que se o Robson não conseguir responder tudo, que não vai conseguir, depois a gente vai encaminhar para ele as perguntas e ele responde no direct, e a gente encontra uma maneira de fazer com que ele responda. Robson, eu vou colocar aqui uma pergunta do Clodoaldo Francisco de Assis, que é da Arquidiocese de Maringá. Ele pergunta assim: seria o momento pós-pandemia um momento para rediscutirmos de forma crítica o capitalismo e o papel político dos governos e das alianças internacionais? Clodoaldo, essa pergunta sua é muito interessante pelo seguinte: em primeiro lugar, não sei se vocês certamente já perceberam, e nós do catolicismo percebemos, que o Papa Francisco há muito tempo vinha sinalizando a crise do modelo de sociedade que nós vivíamos. Porque a crise ambiental, a crise ecológica e a crise de governança, com governos autoritários em todo o mundo, já vinha ocorrendo há algum tempo. Não é à toa, inclusive, que o Papa Francisco adiantou essas questões, propondo, por exemplo, o encontro da economia de Francisco, o Pacto Educativo Global, uma tentativa de diálogo interreligioso mais amplo, para justamente combater os radicalismos associados à questão religiosa, né? E coisas desse nível. Mas o que acontece? A pandemia, ela, na verdade, ela antecipou, ela precipitou uma série de crises de uma sociedade que dava sinal de que ela não poderia continuar assim. Vou dar para você um exemplo. Se todas as famílias do mundo consumissem a média de uma família estadunidense, em 30 anos, todos os recursos minerais e vegetais e naturais da Terra acabavam, tendo em vista um nível de consumo desenfreado e que a produção desse consumo, mais de 80% volta para o lixo. Né? Por que o mundo não acaba tão rápido? Porque 80% das pessoas não consomem nesse nível. Muitos, inclusive, consomem talvez nem o necessário para comer, dado a desigualdade que campeia pelo mundo afora. Então, nós já vimos no modelo de sociedade que o normal era mortal. O normal estava matando o meio ambiente, os ecossistemas, a natureza, provocando todo tipo de adoecimento, recrudescendo a disputa entre as pessoas, aumentando a concentração de riqueza e renda, aumentando a disputa entre as pessoas e governos e por aí afora. O vírus antecipou tudo isso, fez com que toda essa realidade ela nos aparecesse cara a cara, face a face. Agora, veja bem, nós, quando pensamos no futuro próximo, nós só podemos fazer projeções, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Em primeiro lugar, né, há uma grande discussão aí chamada do novo normal.
O que será esse novo normal? Primeiro que o novo normal não pode ser o normal que era mortal, porque senão não vai resolver nada. Nós só vamos mudar o precipício ali para frente, né? E segundo, que essa parada forçada da humanidade vai produzir uma série de novas crises. Por exemplo, eu tenho estudos aqui do Brasil de colegas que trabalham na área da economia de que o desemprego no Brasil formal, que hoje é em torno já de 15 milhões de brasileiros, passará para 25 milhões nos próximos 2 meses. Isso significa que isso vai derivar em problemas para a família, para o mercado de consumo, para as relações sociais, e gerar doenças e coisas desse tipo. Quer dizer, nós não outra coisa, antes de ter uma vacina, a vida não voltará ao normal. E não há previsão dessa vacina acontecer rapidamente. Então, o que acontece? Nós gostaríamos, digamos assim, que essa parada tocasse o coração das pessoas individualmente, dos grupos sociais e dos governantes, para repensar o modelo que nós vivemos. Mas no momento de muito caos que se aproxima, pode acontecer o contrário. Os setores mais poderosos virem com mais ganância, virem com mais violência. Os governos, ao invés de serem mais abertos a políticas sociais, de distribuição de renda e tal, podem vir com mais violência e controle. Né? E talvez o caso nosso é um caso muito especial para nós pensarmos sobre isso. Então é muito difícil, Clodoaldo, a gente fazer uma perspectiva de cenário hoje de médio prazo. Até de curto prazo é difícil, porque nós não sabemos como que a vida vai se normalizando, quanto tempo isso levará e como será esse novo normal. Obviamente que não adianta nós nos preocuparmos antes, mas é fundamental que a gente tente entender isso daí. Legal, Robson. A nossa técnica aqui já está colocando a próxima live. Fazer mais uma pergunta aqui, Robson. A Terezinha Cravo, lá do Espírito Santo, ela está perguntando o seguinte: na sua avaliação, as eleições locais deste ano serão mantidas, apesar da pandemia? E qual sua importância para a alteração dessa conjuntura tão desfavorável às classes populares? Terezinha, é o seguinte, em primeiro lugar, é duro dizer isso, mas o modelo que nós temos hoje de democracia, ele está tão fragilizado que eleições hoje elas significam pouca coisa, infelizmente. Primeiro que eleições hoje passaram a ser algo muito formal e com todo tipo de manipulação e de controle, né? Outra coisa, tendo em vista o recrudescimento de governos autoritários, nós não temos nenhuma garantia de que quem vai ser eleito vai levar. E em terceiro lugar, haja visto o nível de corrupção, nós não temos certeza se os processos eleitorais eles serão transparentes e claros. Tá? Então, em relação a essa ideia, que nós sempre fomos muito apegados, principalmente depois do processo de retomada das eleições, de que as eleições regulares, elas resolvem o problema democrático. Hoje, cada vez mais, nós devemos questionar isso daí. E mais do que isso, né, antecipar a questão eleitoral no momento de pandemia, isso é péssimo, tá? Porque isso parece que há uma preocupação, principalmente ligada aos partidos, de defesa de uma espécie de establishment, né? de defesa de uma certa normalidade, de uma normalidade que não existe. Nesse momento não há normalidade. Nesse momento a pauta é outra. Nesse momento é como que nós, sociedade, igreja, partidos, vamos responder ao caos da saúde. Né? Então, antecipar a pauta eleitoral é algo ruim nesse momento. Nós nem sabemos como esse processo se dará. Agora, cada vez menos, eu acredito, né, enquanto nós tivermos esses modelos cada vez mais autocráticos e autoritários, cada vez os sistemas eleitorais eles serão mais corrompidos, das mais diversas formas. E aí chamaram a atenção rapidamente para o campo mais progressista. Não vale a pena apostar só em eleições. Né? O grande problema hoje
é trabalhar na perspectiva da formação das bases, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo para que elas, no segundo momento, possam escolher bem. No mundo que ele é manipulado por fake news, né, e que algumas pessoas elas têm ética e que elas não vão se eleger com fake news, no mundo em que há uma desproporção muito grande de controles de poder, em que os acessos das pessoas são muito diferentes, são muito assimétricos, a eleição ela pode se transformar numa armadilha, né? Então, eu acho que nós corremos sérios riscos em relação ao processo eleitoral do próximo ano. Não que ele, aliás, do fim do ano, não que ele não acontecerá, mas mesmo acontecendo, talvez ele poderá esconder uma série de armadilhas e de mazelas e que a gente não pode ver nisso daí a única possibilidade de saída. É isso que eu gostaria de dizer. Legal, Robson. Vou fazer agora uma pergunta que veio da Marlene Silveira Miranda, que é do Distrito Federal, nossa companheira de Cefep também. Ela pergunta o seguinte, Robson: muitas avaliações nos dizem que as pastorais se afastaram da periferia e movimentos sociais. Na minha percepção, a esquerda deixou um pouco de lado os movimentos sociais ligados às pastorais, justo quando este segmento estava mais fragilizado também no interior da igreja. Qual a sua opinião a respeito, Robson? Ô Marlene, eu penso o seguinte, há uma potência muito grande das pastorais sociais, movimentos de fé e política, e esse campo, né, que atua aí, mesmo o Conselho Nacional do Laicato, que os seus membros atuam em várias dessas instâncias. Agora, veja bem, se houve uma diminuição da capilaridade da ação desses organismos eclesiais, por outro lado, nós temos que perceber que houve um avanço imenso do neopentecostalismo, principalmente nos setores periféricos das grandes cidades, das médias e grandes cidades. E a Igreja Católica perdeu espaço aí. Até porque a Igreja Católica ela está baseada muito numa lógica vertical de que tudo conflui para uma paróquia, né, e que as pessoas devem ir lá, inclusive, para participar das pastorais. E as igrejas evangélicas, que são milhares, elas trabalham numa perspectiva totalmente diferente. Elas não têm um centro, elas se dissolvem nas periferias, não é? Então, tem esse fenômeno. Então, estudar um pouco como é que foi essa transição, como é que está sendo essa transição religiosa no Brasil e como que a diminuição do espaço do catolicismo aumentou e muito o espaço do neopentecostalismo evangélico, que não é somente conservador, é bom dizer isso, é um elemento. Agora, é importante dizer também que houve uma série de novos coletivos urbanos, que nem todos eles estão ligados a pastorais sociais ou grupos eclesiais, mas mantêm uma mística e espiritualidade desses movimentos. Ou seja, eles não querem ter uma vinculação muito institucional com a igreja, mas geralmente são lideranças que foram crias, né, de movimentos eclesiais e que hoje, nesses coletivos juvenis e identitários urbanos, atuam com muita potência e mantêm, digamos assim, essa ética cristã e católica nesses espaços. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a Igreja Católica, nós temos que pensar, inclusive, que é um grupo muito grande que ele, de alguma forma, orbita fora das estruturas convencionais, não é? Nós sabemos disso. Nós que atuamos na base, nós conhecemos. E nós não podemos desprezar, porque esses grupos eles estão muito presentes. Agora, que os partidos de esquerda e até os sindicatos foram se desconectando das bases da sociedade, não há nenhuma dúvida. Foram se burocratizando, né? Querem manter as suas estruturas, querem manter o seu establishment, né? Quem é deputado, vereador, isso, quer ter o tempo todo o seu mandato, quer ter aquele monte de cabos eleitorais também, reproduz um pouco aquelas práticas clientelistas da direita. Então, isso é verdade. Por isso, inclusive, que o campo progressista das esquerdas tem que repensar as suas práticas. Não adianta, inclusive, achar, né, fazer uma conexão com a companheira anterior, que nós vamos resolver isso só com eleições, né? Se nós não repensarmos as nossas práticas de
pensar que a política ela se dá também nas micropolíticas, que são todos esses movimentos, organismos que estão na sociedade e que precisam de estar o tempo todo mobilizados para pensar sobre a própria vida e as consequências da sua ação, inação ou omissão para a vida privada e para a vida social. Se todos esses grupos não estiverem mobilizados, não vai ser com estruturas formais que nós vamos conseguir saídas interessantes para essas crises que estão aí. Legal, Robson. Mais uma pergunta aqui, agora do Luiz Antônio Ferreira. Que projetos está por trás da denúncia de Bolsonaro pelo Moro? Bom, Luiz Antônio, a gente aqui pode aventar hipóteses, né? Essa resposta ela é difícil, mas eu penso o seguinte: Bolsonaro e Moro se coligaram em determinado momento, porque os dois representam muito esse campo de direita e de extrema-direita, né? Então, para eles, enquanto havia alguma possibilidade de articulação, ambos ganhavam, ambos mantinham essas bases mais ou menos coesas, né? Essa ruptura vai fazer com que determinados grupos se movimentem. E aqui começa uma grande disputa para quem vai ficar, digamos assim, com a maior parte dos espólios. Obviamente que Bolsonaro, que é presidente, que tem toda uma estrutura de governo, que o apoia, de mídia, etc. e tal, ele tem grande capacidade, possibilidade de arregimentar a maior parte desse grupo, até porque um grupo é muito fidelizado à sua figura, né? Agora, é claro que o Moro também ele representa muitos interesses, nós não podemos esquecer disso. Não é à toa, né, que a TV Globo, que sempre foi a sua principal cabo eleitoral, né, continua tendo nele digamos assim, o seu candidato para compor com a extrema-direita e a direita liberal e neoliberal no Brasil, né? Então, aqui nós precisamos de, como diz as novelas, observar as cenas do próximo capítulo, né? Há uma tentativa de fragmentação desse campo que vai da direita até a extrema-direita, né? Que envolve grupos ultraconservadores, mas envolve também o grande capital, o agronegócio, esses grupos de pensamento conservador. Então, é um grupo bastante potente, né? E, obviamente, hoje, os dois disputam e tem uma série de outros candidatos que estão aí de stand-by. O próprio Dória, governador de São Paulo, o Witzel, do Rio de Janeiro, que de vez em quando tenta, algum artista global, né, que de vez em quando aparece por aí, né? Então, obviamente, que hoje está muito, digamos assim, focado nesses dois, mas num determinado momento, dependendo do quadro político, né, vamos supor que Bolsonaro, por algum motivo, seja impedido ou seja afastado. A situação melhorará para o Moro, né? Obviamente, porque, vamos supor, no caso do impedimento, as condições de reeleição, por exemplo, do Mourão são muito pequenas, né? Então, esse campo de direita e extrema-direita teria que ter um outro candidato. Então, eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente falar o que está por trás. Mais uma coisa, Moro tem uma grande vinculação com o governo norte-americano. Nós sabemos que a Operação Lava Jato ela foi muito instruída pelo Departamento de Justiça norte-americano. Então, tem ali também uma estratégia que passa por interesses geopolíticos e econômicos, ou seja, é um ator importantíssimo. É claro que também o governo Trump está coligado com o Bolsonaro, mas dependendo de como que essas peças elas se movam no tabuleiro, né, um ou outro é que vai ser, digamos assim, o beneficiário dessa aliança com os Estados Unidos.
Legal, Robson. Estamos caminhando aqui para o nosso final. Vou fazer mais uma pergunta. Lembrando que as demais perguntas eu vou encaminhar depois para o Robson, para que o Robson possa responder isso para as pessoas que fizeram e não deixar as pessoas sem resposta. Vou fazer agora a pergunta da Irislânia Marques. Se não me engano, eu acho que ela é lá do Ceará. Robson, ela pergunta assim: nesse contexto de crises, para nós brasileiros, há luz ou luzes no fim do túnel ou mergulhamos verdadeiramente em um grande abismo? Irislânia, quem conseguir responder essa pergunta sua fica rico, porque é uma pergunta dificílima, é uma projeção de um cenário muito incerto, né? Em primeiro lugar, eu acho que o histórico do Brasil, no âmbito político, a não ser que, apesar de a gente ter um governante e um governo totalmente fora da curva, né? E aí é que está o perigo, o histórico do Brasil é de que, quando a crise se agudiza a um ponto insustentável, há uma aliança dos setores interessados em produzir uma estratégia em que os poderosos nunca percam demais e se escolhe uma saída, né? Então, o histórico do Brasil, se você pegar de 1889 para cá, que é a proclamação da República, que foi um golpe, sempre essa estratégia funcionou. As crises elas vão se agudizando, complicando, mas quando chega no momento em que, principalmente, aqueles que têm muito podem achar que vão perder mais ainda, se coligam com outros setores e cria-se uma condição de saída. Então, por aí, isso pode ser um caminho. Pode ter uma radicalização do governo Bolsonaro? Pode. Essa aliança que eu tenho chamado de Guerra Santa entre o militarismo e os grupos ultraconservadores religiosos, ela é muito perigosa. Ela deve ser uma luzinha vermelha que acende aí nesse campo para a gente estudar melhor. Tá? Religião e militarismo, quando se associam, sempre querem produzir uma guerra santa. Então, isso é um motivo que nós devemos de estar muito atentos. Tá? Agora, eu acho que até numa perspectiva de uma esperança cristã, não uma esperança de esperar, de achar que as soluções vão cair do céu, que elas serão dadas, mas uma esperança de esperançar-se, né, de tentar analisar e ver o caminho, eu acho que há muita coisa boa acontecendo no seio da sociedade, né? Como nós acabamos de falar, muitos movimentos que estão discutindo a sua situação, está cada vez mais todos se inteirando da realidade que nós vivemos, né? Muitas situações que têm vindo à tona têm desnudado algumas máscaras do governo que está aí, como, por exemplo, aquela de que ele era um governante que combatia a corrupção, né? Era algo meio inacreditável para quem conhecia os 28 anos de mandato parlamentar do Bolsonaro, mas para quem não conhecia podia ser um discurso interessante, que veio, inclusive, dentro daquela cantilena da corrupção, né, que a mídia fez durante anos e anos. Então, nós temos aí, né, hoje é uma tentativa bastante potente de se criar uma grande e ampla frente, né, que envolve o campo progressista, de esquerda, de centro, da sociedade civil, de igrejas, de movimentos, né? Nós temos mais de 30 pedidos de impeachment que estão aí correndo, né? Já vários segmentos da sociedade têm sinalizado para os militares, né, que militar, né, Forças Armadas existem para defender o país contra os inimigos internos e não para manter a doutrina, né, da segurança nacional da ditadura militar, que os inimigos são internos. Brasileiro não é inimigo um dos outros, nós temos que preocupar com quem quer tomar o nosso patrimônio, a nossa riqueza, a nossa floresta, os nossos recursos minerais, e por aí afora vai. Então, também há uma costura de um consenso. E algumas pesquisas de opinião têm mostrado que o bolsonarismo tem desidratado e cada vez mais se concentra naquele grupo radical dos 15% a 20%. Se nós observarmos, por exemplo, a última manifestação desse domingo na Praça dos Três Poderes em Brasília, né, usando a expressão aqui de Minas, eram meia dúzia de gatos pingados, muito menos do que aqueles anteriores.
Isso daí é um sinal de que as pessoas, inclusive, vendo todas as barbaridades nesse meio de pandemia, estão abrindo os olhos. Então, eu acho que nós não devemos pensar no grande abismo, não, até porque isso aumenta o nosso sofrimento. Nós devemos assumir o nosso protagonismo dentro daquilo que é possível de exercer, né, na nossa casa, família, grupo religioso, para discutir, para tentar mostrar o que está acontecendo e crer que é possível, né, articular saídas e que no Brasil, o Brasil é muito maior do que alguns radicais que estão por aí. Robson, legal. A gente está fechando agora o ciclo. Eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, conforme combinado. Eu vou encaminhar você para que você responda posteriormente. Eu queria agora, antes de finalizar, passar a palavra para você fazer uma breve consideração final sobre esse nosso momento, e depois que você fizer, eu encerro, faço uma fala de encerramento com a palavra. Pois não, Luiz Henrique, eu quero, na verdade, agradecer a oportunidade. Né? A gente, quando se dispõe a fazer uma análise, é uma tentativa de ajudar as pessoas a pensarem, mas à medida que a gente vai falando, interagindo, a gente também começa a repensar, né? E isso também é um aprendizado. Né? Então, foi uma alegria participar aqui com vocês, estou disponível para quando precisar, e estou muito feliz de estar aqui com vários amigos aqui do Conselho Nacional do Laicato. Estou vendo aqui a Loiva, que de vez em quando manda cumprimentos, o meu xará Robson Zanuto, a própria Ibislândia, né? Vários aqui, a Lucília, que inclusive uma delas foi aqui minha ex-aluna, né? O Edson, a Sônia, né? Nossa conterrânea e presidenta, Terezinha Cravo, a Carlúcia, querida amiga aqui de Belo Horizonte, né? Marlene, e você, obviamente, então, tantas pessoas queridas. Então, para mim, foi uma grande alegria. Muito obrigado pela oportunidade. Robson, em nome do CNLB, eu que agradeço a você pela disponibilidade de compartilhar conosco todo o seu conhecimento. É uma alegria muito grande, é um grande serviço que você presta ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil, em parceria com o Cefep. Lembrando que eu queria agradecer, como fiz no início, a CNBB Leste 2, que fez toda a ampla divulgação desse nosso evento. Eu já adianto para você que nós tivemos muitas pessoas acompanhando, e é uma satisfação imensa te ouvir, Robson. Muito obrigado. Eu falo em nome da presidência do CNLB, e já adianto que essas análises de conjuntura vão ser mensais. A Comissão de Fé e Política do CNLB está promovendo um calendário de análise, uma live específica de análise de conjuntura por mês. A próxima já está agendada, vai ser no dia 19 de junho, com o Chico Botelho, que é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Depois, futuramente, a gente vai divulgar isso nas nossas redes. Então, queria muito agradecer você. Também quero fazer um convite para todos que estão assistindo a acompanhar a próxima live, que vai ser agora, quarta-feira, onde o Leonardo, que está aqui na nossa técnica, inclusive, dando todo o nosso suporte que a gente precisa, vai conversar com a Maria Aureni, que é lá do Piauí, de Teresina, que vai falar sobre o CNLB, nossa organização e articulação. Na quarta-feira próxima, às 20 horas, a gente tem esse encontro marcado, e eu gostaria muito que todo mundo compartilhasse esse convite, divulgasse, porque tem sido um momento riquíssimo que o CNLB tem proporcionado nesse momento de pandemia, onde a grande parte da população está em casa. A gente pode oferecer um momento de formação, competindo, inclusive, com outras atividades, como o Jornal Nacional, novela. Quer dizer, a gente tem um público que está preocupado em se formar, um público que está se preocupado em querer aprender um pouco mais. Agradeço de coração a todos que acompanharam, e até a quarta-feira. Um grande abraço.